Era 3 da manhã quando o telefone vibrou pela quinta vez. Na tela, o gráfico do Bitcoin se curvava para cima como uma maré súbita. Nos grupos, um nome surgia em maiúsculas acompanhado de um emoji de foguete. Do outro lado daquela bolha de luz, um influenciador transmitia ao vivo, com um sorriso perfeito, prometendo liberdade financeira para quem tivesse coragem de apertar o botão de comprar. Alguns acreditaram. Alguns deram o passo que mudou suas vidas para sempre, para o bem e para muitos, para o pior. Ele chegou como todos os grandes vendedores chegam, com uma história simples e irresistível. Não era um hacker escondido num porão, nem um monge da finança. Era um contador de histórias com talento para transformar números em destino. As primeiras vendas vieram de portas abertas, literalmente. Cursos baratos, pílulas de motivação, vídeos que misturavam jargão técnico com promessas de lifestyle. Quando descobriu o universo cripto, percebeu algo que muitos haviam sentido antes. Ali a narrativa valia mais que a planilha. Bitcoin, altcoins, tokens misteriosos, tudo podia ser um palco para a promessa de riqueza rápida. A origem dele lembra a de tantos outros. Uma infância de negociações pequenas, o prazer de convencer alguém a comprar algo que antes não queria. Mais tarde, tentativas frustradas no mercado tradicional, algumas pequenas vitórias e um desdém irônico pela mensagem padrão do trabalhe duro por anos. O que ele enxergou no cripto não foi só tecnologia, foi audiência, plataformas descentralizadas, canais privados, transmissões ao vivo e um público sedento por atalhos. Na frente das câmeras ele aprendeu a falar não de risco, mas de oportunidade. Em chats fechados, transformou curiosos em clientes e clientes em fidelizados. A operação cresceu devagar, até que deixou de ser só uma ideia e virou máquina. Havia uma equipe por trás. Operadores de marketing que entendiam pulsos de internet, closers, que sabiam como empurrar assinaturas, criadores de conteúdo inventando provas sociais a cada 24 horas. Os sinais pagos foram a primeira moeda corrente. Por uma mensalidade, você recebia insights exclusivos, listas de supostos projetos promissores, convites para salas privadas, onde as conversas pareciam estar um passo à frente do mercado. Streams ao vivo transformavam ganhos pontuais em narrativas heróicas. Fotos de iates e jets privados vinham apenas como prova final para quem ainda duvidava. Era espetáculo e mercado num mesmo ato. O motor psicológico era simples e eficiente. FOMO, o medo de ficar de fora, trabalhado até o ponto certo. Prova social, depoimentos, capturas de tela de lucros, pessoas reais chorando de emoção na live, e uma linha reta de persuasão que prometia que, seguindo os sinais, o resultado era apenas questão de tempo. Não era conscientemente cruel, ao menos não no começo. Havia quem realmente acreditasse, e quem surfasse o espetáculo sabendo que a maré poderia virar. Mas a velocidade com que tudo escalou quebrava distinções. Principiantes investiam economias, professores juntavam meses de salário, veteranos redirecionavam pensões. Do outro lado do feed, os números subiam e subiam. Na vida real, jantares eram adiados, hipotecas repensadas, cartas de aviso ignoradas diante da promessa de um retorno que parecia iminente. As técnicas usadas por esse ecossistema tinham nomes que soavam técnicos, quase neutros. Pump and dump, rug pull, wash trading, mas no fim, resumiam-se a um mesmo impulso. Mover sentimento para gerar movimento de preço. Um pump and dump, explicado em uma frase, é quando um ativo recebe uma injeção de hype coordenado para inflar seu preço e depois é rápido vendido pelos organizadores. As bolsas sobem e imediatamente caem, deixando quem entrou atrasado com o prejuízo. Um rug pull, por sua vez, acontece quando os criadores de um token retiram a liquidez que sustentava aquele preço, fazendo o token desabar como quem puxa o tapete debaixo de milhares de pés. Wash trading é simular volume comprando e vendendo entre contas para dar a impressão de interesse real. Essas palavras são ferramentas para compreender o mecanismo, não um manual. Explicar não é ensinar, é alertar. Enquanto a máquina girava,
As festas eram parte do produto. Launch parties com DJs, convidados VIPs e displays neon transformavam um lançamento de token em um carnaval. Fotografias cuidadosas circulavam. Relógios, carros de luxo, brindes. A ostentação não era apenas vaidade, era marketing. Ela servia para reforçar a narrativa de sucesso que atraía a próxima onda de investidores dispostos a acreditar que aquilo era possível para qualquer um que tivesse fé e assinatura mensal. A mídia, por sua vez, gostou. Histórias de jovem milionário viralizam mais fácil que textos longos sobre risco sistêmico. O escândalo ainda viria. Mas, por um tempo, o brilho parecia incontestável. E funcionava. Houve ganhos reais. Houve histórias de gente que comprou cedo e saiu milionária, de quem trocou um emprego cansativo por liberdade. Essas narrativas alimentavam o próprio ciclo. Ver alguém comum com a vida transformada gerava mais prova social, mais FOMO, mais inscritos. Mas havia outra face da moeda. Para cada história de ascensão, havia dezenas de outras. Professoras que comprometeram aposentadorias, trabalhadores em fim de carreira que viram sua reserva desaparecer, famílias que prometeram a casa como garantia, e meses depois não tinham mais como cumprir. O espetáculo tinha um custo humano que não cabia nas fotos do iate. Como exatamente os investidores comuns se transformaram em milionários com Bitcoin em alguns casos? Em parte, por uma combinação de tempo de mercado e sorte. Comprar numa fase inicial de alta e vender antes da reversão. Em parte, por acesso exclusivo a informações ou sinais que, de fato, chegaram cedo a certos projetos. Mas também por pura desigualdade informacional. Grupos fechados, wallets com grandes volumes comprando de forma coordenada, influência midiática que empurrava ordens em massa. O que parecia um salto quântico era muitas vezes o resultado de coincidências bem colocadas, ou de estruturas projetadas para privilegiar quem já estava dentro. E aqui entra uma distinção importante. Há uma diferença entre o mercado legítimo, onde preço sobe por adoção, tecnologia e demanda real, e as operações que usam arquitetura de persuasão para criar demanda artificial. O primeiro é incerto, o segundo é construído. O vendedor carismático explorou essa diferença com maestria, sabendo que emoção se converte em liquidez muito mais rápido que análise racional. Mas como convencer tanta gente? A resposta não é mágica, empatia simulada e narrativa pessoal. Ele contava que veio do nada, que sabia o que era trabalhar duro, que a liberdade que vendia era legítima porque ele mesmo a alcançara. Suas lives misturavam tática com terapia. Ensinava, inspirava e oferecia uma trilha de ação. Em chats de membros, moderadores criavam urgência artificial com janelas limitadas de oportunidade. Só hoje, vagas esgotando, sinal exclusivo. Frases que juntas empurravam indecisos a agir. Era a arquitetura do desejo, combinar técnica de marketing com promessa moral. A pequena máquina do lucro não durou invisível para sempre. Pequenos sinais começaram a aparecer. Reclamações em fóruns, depoimentos contraditórios, retiradas de liquidez em tokens recém-lançados. À medida que mais pessoas começaram a checar contas e a cruzar relatos, a narrativa oficial rachou. Um vazamento de capturas de tela mostrou coordenadores combinando ordens. Um ex-parceiro publicou gravações. Para quem estava de fora, parecia o colapso de uma bolha. Para quem havia entrado tarde foi o soco financeiro que não vinha. O ponto de ruptura veio em um fim de semana. Quem havia comprado com o coração acelerado e a mão trêmula assistiu ao gráfico desabar, enquanto milhares tentavam sair ao mesmo tempo. O termo que passou a circular nos grupos foi rug pull. A liquidez foi retirada, as ordens de venda não encontraram contraparte e o preço evaporou. O que antes brilhava como futuro virou um emaranhado de perdas reais, pagamentos atrasados, contas que deixaram de fechar, noites sem dormir. Nos dias seguintes caíram ligações de cobranças, mensagens de luto financeiro e escolhas duras. Vender o carro, atrasar tratamento médico, adiar matrícula universitária. Entre as vítimas havia uma professora de escola pública, que guardara parte do salário para uma reforma de casa,
e havia dividido com colegas o entusiasmo do sinal. Havia um veterano que acreditou na promessa de multiplicar a pensão. Havia um casal que usou uma antecipação de recebíveis para entrar no lançamento. Suas vozes, quando vieram à tona, não eram apenas números. Eram relatos de medo, vergonha e perda. Achei que estava investindo em um futuro, disse uma delas numa entrevista anônima. Perdi tudo que tinha juntado em 20 anos, disse outra. A crônica humana das perdas transformou o que era espetáculo em tragédia. A resposta institucional chegou de forma previsível e lenta. Agências e investigadores começaram a mapear transações, a rastrear vínculos entre wallets e contas de influência, a exigir transparência das exchanges que hospedaram os tokens. Em alguns casos, plataformas fecharam projetos e devolveram parte dos fundos. Em outros, ações civis e criminais avançaram. Mas a complexidade das finanças descentralizadas, os limites jurisdicionais e a velocidade das operações tornaram difícil transformar toda a frustração em punição efetiva. Para muitos investidores, o retorno foi zero. Para alguns, havia esperança de indenização. Para muitos mais, restou apenas a lição amarga. A queda pública, no entanto, não foi igual para todos. O vendedor carismático encontrou caminhos para sobreviver e prosperar. A transformabilidade da celebridade é uma característica curiosa do nosso tempo. Quem escorrega, às vezes renasce como guru. Cursos caros reapareceram, convites para palestras surgiram e a narrativa mudou sutilmente de "eu fiz" para "eu aprendi". E, por fim, "eu posso te ensinar sem que você cometa os mesmos erros". Parte do público lhe deu novas oportunidades. Parte do show continuou porque o produto agora era a própria história de queda e redenção. A cultura do escândalo se monetiza. Isso não significa que toda queda seja seguida de impunidade. Há casos públicos inspirados por fatos documentados onde operadores foram responsabilizados, onde restituições foram parciais e onde a justiça alcançou alguns réus. Mas o padrão geral que fica é inquietante. A velocidade do lucro e a lentidão da responsabilização, a transformabilidade da infâmia em conteúdo pago, a dificuldade de reconstruir vidas quebradas por decisões que pareciam irracionais apenas porque eram humanas. Em meio a isso, surgem perguntas desconfortáveis. Por que torcemos pela história de ascensão individual mesmo quando ela sacrifica muitos? Por que o brilho de um estilo de vida chama mais atenção que a credibilidade de um histórico financeiro? Talvez porque as narrativas de sucesso são curtas e fáceis de consumir. A tragédia dos perdedores, por sua vez, exige empatia e tempo. 2 recursos escassos num feed de conteúdo em que tudo compete por segundos de atenção. Há também uma reflexão técnica e prática que não pode ser ignorada. A arquitetura das plataformas amplifica o efeito humano. Sistemas de mensagens instantâneas, streams em direto e mecanismos que permitem o lançamento rápido de tokens criam espaço para operações legítimas e ilegítimas. A descentralização é uma faca de 2 gumes. Protege inovação, mas também dificulta a fiscalização. A pergunta que sobra não é se cripto é bom ou ruim. É como a sociedade regula, educa e protege diante de uma tecnologia que muda rápido demais para antigas estruturas de tutela. E o que dizer daqueles que, realmente, ficaram milionários? Alguns saíram cedo, venderam participações sensatas e mudaram de vida sem ferir ninguém. Outros tinham acesso a informações e recursos que a maioria não tem. Celebrar cada um desses casos como prova de que o método funciona é tanto simplista quanto perigoso. O que não devemos fazer é transformar exceção em regra. Ao mesmo tempo, a história não deve ser um chamado ao cinismo absoluto. Há aprendizado real aqui. Verificar fontes, desconfiar de promessas fáceis, entender que marketing pode disfarçar risco, pesquisar, comparar, buscar opiniões independentes e manter reservas financeiras são atitudes que não garantem sucesso, mas reduzem a probabilidade de tragédia. Quando as coisas parecem boas demais, talvez sejam justamente isso. Boas demais para ser verdade.
Antes de seguir, um aviso. Este vídeo é uma narrativa informativa que descreve padrões e riscos observados no universo cripto. Não é recomendação de investimento. Se você pensa em alocar recursos, converse com profissionais qualificados e faça sua própria pesquisa. Se essa mensagem está falando com você e quer entender os sinais de alerta para proteger seu capital, fica comigo até o final. Quando a poeira baixou, alguns detalhes chamaram a atenção. Plataformas que haviam hospedado tokens passaram a revisar processos de listagem. Exchanges centralizadas reforçaram políticas de KYC e AML. Outras, descentralizadas, sofreram pressão pública e legislações emergentes começaram a desenhar limites. Investidores aprenderam, às duras penas, que transparência importa e que promessas em live não substituem dados auditáveis. A mídia seguiu cobrindo, ora como caça às bruxas, ora com fascínio, e o ciclo se repetiu. Novas pessoas entravam, outras caíam, o mercado respirava e o espetáculo continuava. Houve também consequências culturais. O escândalo viralizou e virou conteúdo. Documentários curtos, podcasts investigativos, séries de entrevistas. A narrativa da ascensão e queda virou produto cultural, onde a lição era às vezes mais dramática que a verdade. A celebridade residual assumiu um papel curioso. Agora vendia cursos sobre ética e risco, emoldurando sua própria falha como fonte de autoridade. Muitos compraram. Outros viram nisso a prova de que o sistema recompensa quem sabe contar uma boa história. O que nos resta então quando a história termina? Não há fim definitivo. Há sim responsabilidades múltiplas. Plataformas têm papel em criar regras e fiscalizar. Reguladores precisam equilibrar inovação com proteção. Consumidores demandam educação financeira. A mídia deve investigar sem sensacionalizar. E talvez o mais importante, há uma questão ética de hábitos coletivos. Como uma cultura que celebra ganho rápido e ostentação pode aprender a valorizar resiliência e prudência? No fundo, a história do vendedor carismático e de quem acreditou nele é também a história de uma época. A chegada da tecnologia que prometeu democratizar o acesso ao mercado e, ao mesmo tempo, deixou expostas antigas fraquezas do comportamento humano. Fomos, em parte, vítimas da nossa própria necessidade de acreditar em algo maior do que a planilha. Fomos, em parte, arquitetos inconscientes de nossa própria perda, quando cedemos à pressão do grupo e às provas sociais fabricadas. É preciso lembrar das pessoas por trás dos números. A professora que agora replaneja a vida. O veterano que perdeu a segurança da pensão. O casal que troca sonhos por contas a pagar. Suas histórias pedem mais do que estatísticas. Pedem políticas, empatia e decisões pessoais melhores. E pedem também que não confundamos moralismo com solução. Culpar só o indivíduo não resolve a arquitetura que permitiu o golpe. Ao fechar, fica uma pergunta. Queremos um sistema que celebra os vencedores sem perguntar pelas vidas que se partiram no processo? A resposta não é simples, mas é urgente. Se a promessa de liberdade financeira se apoia em manipulação de emoção, ela é, no fim, uma liberdade falsa. Construir mercados justos exige menos histórias emocionais e mais estruturas que protejam. Exige que tecnologia seja aliada da transparência, que regulação acompanhe inovação e que a educação financeira seja prioridade. Se você chegou até aqui, já deu um passo importante. Prestar atenção. Inscreva-se no canal para acompanhar mais análises que exploram como o dinheiro se move, quem ganha, quem perde e, sobretudo, como se proteger sem transformar cautela em paranoia. E lembre-se, no mundo das criptomoedas, a pressa é inimiga do balanço patrimonial. Investigue, questione e jamais aposte tudo em uma narrativa, por mais sedutora que ela pareça.